Grande oportunidade que eu vejo na Bolsa de Valores hoje, você investir em ações de setores previsíveis com um índice de PVP abaixo de 1. Mas basicamente um site que eu gosto muito de utilizar para fazer análises é justamente o Status Invest, tá? Quando a gente vem aqui no campo de ações e a gente vem aqui no campo de busca avançada, você pode definir alguns parâmetros para você encontrar ações para você investir. Tá? E basicamente quando eu vim aqui em busca avançada, eu tenho todos esses parâmetros. Eu posso selecionar as ações por setor. Eu quero ver só aquelas do setor de materiais básicos, vou pegar commodity. Eu quero petróleo, eu quero telecomunicações, eu quero saúde, enfim, financeiro e tudo mais. Eu tenho subsetores e tenho segmentos que seria a parte, vai afunilando, né? Da atividade macro que a empresa faz para o micro, para o detalhe, né? E aqui eu tenho diversos indicadores, que talvez você não saiba nem o significado de todos eles, tá tudo bem, mas eu só quero que você foque num indicador, esse aqui, PVP, preço sobre o valor do patrimônio. O que significa isso, tá? PVP nada mais é que qual o preço que uma empresa está sendo negociada na bolsa, isso é o P, o preço que ela está sendo negociada na bolsa, tá? O VP é o quanto vale o patrimônio daquela empresa. Então pega tudo que a empresa tem, tira tudo que a empresa deve, o que sobra ali, a maior parte é patrimônio líquido. Que é a mesma coisa que o valor do patrimônio, certo? Então, quando eu uso esse indicador aqui, é um indicador que o professor, deixa eu voltar a tela para mim, que o professor do maior investidor de todos os tempos, do Warren Buffett, o Benjamin Graham, dava muito destaque. E ele falava, uma das maiores pechinchas e oportunidades que você tem na Bolsa de Valores de tempos em tempos é você encontrar ações com um PVP abaixo de 0,7. Ele dizia que era muito difícil você não ter sucesso no médio ou longo prazo se você investisse em ações com esse indicador em 0,7 ou menos. Aqui eu estou fazendo uma adaptação para você. Tá? Em virtude, porque a gente está falando do quê? O Benjamin Graham e o Warren Buffett, eles estão dentro da economia americana. A economia americana ela passa por ciclos, mas são ciclos econômicos, momentos de crescimento e crise, com uma menor intensidade que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai para o milagre econômico e a gente quase cai do precipício. Então é um ciclo muito mais violento. E como o ciclo é muito mais violento, na minha visão a gente tem que fazer algumas adaptações. Então aqui eu não quero que você encontre ações tão baratas assim, ou não necessariamente, com um PVP de 0,7 ou menos. Mas eu quero que você foque em empresas que têm um PVP menor que 1, já vou te explicar o que isso significa, e estão em setores previsíveis, né? Porque como a gente está numa economia mais cíclica e com ciclos mais violentos, aqui você acaba tendo falências empresas desvirtuando o resultado com uma agressividade maior do que lá fora. Tá? Percentualmente falando, lá tem 5 mil ações na bolsa, aqui você não tem nem 500. Estou falando percentualmente, né? Então, o professor do Warren Buffett, o Benjamin Graham, ele tinha essa regra. Poxa, invista em ações com preços descontadíssimos que elas têm perenidade de resultado, que basicamente vai ser muito difícil você não ter sucesso no médio e longo prazo. E é isso que eu quero te mostrar. Esse PVP, quando ele está igual a 1, o que ele significa? Que o preço que a ação está sendo negociada na bolsa é igual ao preço, ao quanto vale aquele patrimônio. Então você estaria pagando, entre aspas, um preço justo para a situação atual. Bem entre aspas esse preço justo, tá? Se você vê uma empresa que está sendo negociada com um PVP de 1,2, o que significa? Que na bolsa ela está valendo 20% a mais do que o quanto vale o patrimônio atual dela hoje. Vinícius, mas será que faz sentido eu pagar um PVP de 1,2 numa empresa? Eu vi lá uma empresa, tem ações na bolsa e essa empresa tem um preço na bolsa 20% maior do que quanto vale o patrimônio dela hoje? Vale. Por que valeria a pena nesse caso? Porque se a empresa ela dá lucro recorrente, ela dá lucro crescente, você concorda comigo que é lógico que ela vai ou aumentar o seu patrimônio ou distribuir para mim na forma de dividendo todo esse lucro que ela teve? Então, como eu consigo ver que a empresa tem perenidade, ela consegue crescer com o passar do tempo, eu posso pagar um preço um pouco maior do que o valor do patrimônio dela hoje. Então, faz sentido eu investir em ações com PVP maior do que 1. Só que ações com esse indicador, o PVP menor do que 1, são grandes pechinchas, são ações baratíssimas, são ações extremamente dadas, principalmente se elas fazem parte de setores previsíveis e são empresas com um histórico de resultado basicamente magnífico.
Tá? E a gente tem várias ações na bolsa dessa forma. Tá? E por que eu estou falando aqui de setores previsíveis? Por quê? Vamos pensar assim. Se eu encontro uma ação com PVP menor do que 0,8, o que isso significa? Que o preço da ação na bolsa ele é 80% do quanto vale o patrimônio daquela empresa. Faz sentido uma empresa ter um PVP de 0,8? Depende. Se ela está dando prejuízo, por exemplo, claro que faz sentido. Não é uma ação barata se essa empresa dá prejuízo. Porque basicamente ela está sendo negociada por um preço menor que o patrimônio dela vale hoje. Ok. Só que se ela está dando prejuízo, você concorda comigo que de uma forma ou de outra esse patrimônio vai ser corroído com o passar do tempo? Logo, faz sentido esse PVP estar 0,8 e essa empresa pode estar até cara. Mesmo está sendo negociada por um preço abaixo do quanto vale o seu patrimônio. Por isso que eu estou falando, foca aqui comigo. Eu estou delimitando essa regra do Benjamin Graham e estou tornando ela ainda mais segura para você. Tá? Que é você investir em ações com um PVP menor que 1, de empresas que estão em setores previsíveis e tem um histórico de lucro magnífico. Tá? A gente tem várias opções dessa forma. Quando você pega essa ferramenta aqui e você coloca aqui, eu quero encontrar ações com PVP entre 0 e 0,99. O que você está dizendo para essa ferramenta gratuita aqui para você? Encontra para mim ações que tem esse indicador menor que 1, entre 0 e 0,99. Aí você clica aqui, você toca aqui em buscar. O que vai acontecer? Olha aqui, você vai ver 5 páginas de ações com essa característica. E claro, eu não estou dizendo para você que você só tem que olhar para o PVP. Eu estou dizendo para você que empresas com um PVP abaixo de 1 e que tem um histórico de lucro magnífico, que tem um endividamento controlado, aí você tem que pegar outros passos da análise, mas isso aqui vai atalhar muito o processo para você encontrar ações com alto potencial de valorização. Se você avaliar todo o resto e ela tiver um PVP menor que 1, é uma grande oportunidade. Tá? Então, vou traçar aqui, vou mostrar para você alguns exemplos de empresas que, na minha visão, tem essas características. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar essa empresa aqui, Santander. Vamos abrir, olha só, o Santander está com PVP de 0,95. Vamos abrir aqui essa ação do Santander. E nada disso aqui é recomendação de investimento para você, tá? Você é bem grandinho, você tem que focar no seu conhecimento para aprender o que fazer com o seu dinheiro, seu patrimônio e seu trabalho acumulado. Então, não vem querendo... Vinícius, onde é que eu tenho que investir agora? Não. Você já tem idade suficiente, né? Então, amadurece, cresce aí. Você tem que tomar suas próprias decisões, aprendendo o que fazer. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar o histórico de lucro do Santander. Ignora 2023 porque a gente está recém no primeiro trimestre aqui, tá? Mas vamos pegar aqui o máximo. Aí você pega aqui, O setor financeiro é um setor previsível? Como é que você consegue ver isso? Poxa, por várias formas. Mas aqui você consegue ver o histórico de lucro magnífico do Santander, que durante períodos de crescimento, crise, ele acaba expandindo o seu lucro com o passar do tempo. Tá? Para quem gosta de dividendo, olha só, ele paga hoje em dia cerca de 50% de todo o lucro dele, ele paga como dividendo. Então, é uma empresa que paga uma boa parte do seu lucro como dividendo. E tem um histórico de lucro magnífico, tá com PVP abaixo de 1. Aqui você tem o caso de uma empresa, tá, que se enquadra nessas questões que eu comentei. Você vai encontrar outras empresas aqui, Vamos pegar aqui alguns casos. Outra empresa aqui, Bradesco, mesmo setor financeiro. Se eu passar a página aqui, eu vou ver outras. Copel, você pode ver um PVP em 0,91. Tem que analisar o resto. Mas por que eu destaquei Copel? Porque é uma empresa de energia elétrica. Transmissão Paulista, outra empresa interessante, inclusive eu vou te mostrar ela daqui a pouco, no setor de transmissão, subsetor de transmissão, no setor de energia elétrica. Você vai encontrar outra empresa super previsível, Copasa, um PVP de 0,88. Você vai encontrar outras empresas aqui, vamos ver aqui, nada muito previsível e com liquidez por aqui. Aqui você vai encontrar, Santander, CESP, Bradesco, a outra ação do Bradesco, a CESP já está aqui também. Alupar, setor de energia elétrica também. Eletrobras. Você consegue ver? E aqui você vai indo. Não quer dizer que tinham 5 páginas. Tem muito mais.
Se você for até o final, você vai ver várias. Banco do Brasil. Então você tem várias, Banrisul, você tem várias opções. Celesc, outra empresa do setor de energia, Santa Catarina. Enfim, Banco ABC, você vai ter várias opções com essas características. E ó, você tem, olha aqui quantas páginas de empresas com o PVP, 22 páginas de empresas com PVP abaixo de 1. E cuidado quando o PVP for negativo, porque quando for negativo é cilada. Qual é o recado? O que eu quero trazer aqui para você agora? O que é uma oportunidade? Você buscar ações, anota isso, não guarda na memória. Buscar ações de setores previsíveis, certo? Que tem esse indicador, o PVP abaixo de 1 e que tem um histórico de resultado, de lucro maravilhoso com o passar do tempo. Você vê que a empresa dá lucro constante, dá lucro crescente e, claro, você tem que analisar também como é que está o nível de lucratividade da empresa hoje, como é que está o endividamento, porque empresa, 99% das falências são por conta de dívidas, então você tem que pegar empresas com dívida controladinha. Só que você tem várias oportunidades na Bolsa hoje e, na minha visão, se a gente olhar todo o rol de oportunidades que a gente tem na Bolsa, um dos critérios mais importantes para você analisar é preço. Por mais que isso seja uma longa discussão, será que preço importa? Preço não importa? Claro que preço importa. Porque quando você compra algo barato, aquele algo não precisa nem melhorar. Para que assim que todo esse medo, toda essa volatilidade passar, você consiga vender por um preço mais alto. O que isso significa? Eu entendi. Se você compra uma empresa a um preço extremamente baixo, a empresa não precisa nem melhorar, porque naturalmente assim que passar todo esse medo, passar essa taxa de juros extremamente elevada, que vai começar a cair pelo menos em 2025, ou melhor, no máximo em 2025, você cria uma ambiência positiva e que a empresa pode continuar com a mesma lucratividade, ela vai ter que aumentar 50%, 100% o seu preço. Por quê? Porque diante das novas condições econômicas, o que vai acontecer? Aquela empresa vai estar de barato, vai ser uma grande oportunidade na visão de todo mundo e não só na visão de quem tem mais experiência e de quem entra antes. Você entende? Você percebe? Então, preço é algo extremamente relevante, preço é algo extremamente importante.